Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho no Novo Testamento, mas não só como um texto religioso, e sim como uma coleção de documentos que mudaram a história. A ideia é entender a história que existe por trás da história que conhecemos. E a chave para entender tudo talvez esteja nessa frase. Pense no Antigo Testamento como uma grande série que acaba no auge, com um suspense que deixa todo mundo esperando pelo que vem depois. O Novo Testamento chega como aquela nova temporada tão aguardada, anunciando: pessoal, a espera terminou. Pois é, mas para a gente entender esse começo, a gente precisa dar uma olhada no final da temporada anterior. E o Antigo Testamento não termina com um felizes para sempre. Longe, mas muito longe disso. Olha que situação. No fim da narrativa do Antigo Testamento, o povo de Israel até conseguiu voltar para sua terra, mas eles não estão livres. Eles vivem sob o controle de outras nações e aquelas grandes promessas de um rei, de um reino, parecem cada vez mais distantes. A história ficou em aberto com uma pergunta gigante no ar. E essa pergunta não foi respondida de imediato. Ela ficou ecoando por uns 400 anos. Um período que muitos chamam de silêncio profético, mas que de silencioso não teve nada, historicamente falando. Vamos dar uma olhada no que aconteceu nesse intervalo, porque foi isso que preparou o cenário para o nascimento do Novo Testamento. O mais curioso aqui é ver como cada um desses impérios deixou uma marca fundamental. Os persas, por exemplo, permitiram que o templo fosse reconstruído. Depois, os gregos, com Alexandre, o Grande, espalharam a língua grega, o koiné, que acabou se tornando a língua franca da região e o idioma original do Novo Testamento. E, por fim, os romanos. Eles trouxeram estradas, uma certa ordem, a famosa Pax Romana, que, por ironia, facilitou demais as viagens dos primeiros missionários. O palco estava sendo montado, peça por peça. E se por fora a pressão era grande, por dentro a coisa era ainda mais tensa. A Judéia estava longe de ser um bloco único. Essa tabela aqui mostra bem essa divisão. De um lado, os fariseus, super focados na lei. Do outro, os saduceus, a elite que colaborava com Roma. Tinha também os essênios, que se isolaram no deserto, e os zelotes, que queriam a revolução para ontem. Ou seja, todo mundo esperava uma atitude de Deus, mas cada grupo imaginava isso de um jeito completamente diferente. E no meio desse verdadeiro caldeirão político e religioso, era essa a pergunta que, de um jeito ou de outro, unia todo mundo. A expectativa de que Deus ia fazer alguma coisa era quase palpável. E é exatamente nesse ponto que a narrativa do Novo Testamento começa. A grande resposta que o Novo Testamento traz gira em torno de uma ideia central: o conceito de uma nova aliança. Mas o que isso quer dizer na prática? Bom, para começar, a palavra testamento aqui não tem nada a ver com herança. É uma palavra antiga que significa aliança ou pacto. A ideia é de um relacionamento, de uma promessa firmada. Então, o Novo Testamento se apresenta como a história dessa nova e, segundo a narrativa, definitiva aliança. E aqui está o ponto-chave. A narrativa não se vê como algo que substitui o antigo, mas que o cumpre, que o completa. Funciona assim. A antiga aliança, baseada na lei de Moisés, precisava de sacrifícios contínuos. Já a nova aliança, centrada em Jesus, teria sido iniciada por um único sacrifício, considerado perfeito e final. É, em essência, a resposta para aquela história que tinha ficado sem um desfecho. Ok, a ideia faz sentido, mas como é que essas histórias, cartas e relatos se tornaram uma coleção de livros que a gente conhece hoje? Qual foi o processo para isso acontecer? Então, o Novo Testamento é, na verdade, uma coleção de 27 livros diferentes. E um detalhe importante, eles não foram escritos de uma vez só. Foram compostos ao longo de várias décadas pelos apóstolos ou por pessoas muito próximas a eles, como foi o caso de Marcos e Lucas. E como esses 27 livros foram escolhidos? Não foi uma decisão arbitrânea, tirada da cartola num concílio séculos depois. Foi muito mais um processo de reconhecimento. As primeiras comunidades cristãs usavam alguns critérios para saber quais escritos já eram vistos por todo mundo como inspirados. Basicamente, elas olhavam três coisas. Primeiro, a autoria apostólica. Segundo, se a mensagem estava de acordo com o ensino de Jesus. E terceiro, se aquele livro já era lido e respeitado pela maioria das igrejas. E esse ponto aqui é crucial. A igreja primitiva não se reuniu para criar uma lista de livros sagrados do zero. O que ela fez foi reconhecer e oficializar aqueles livros que as comunidades já consideravam como palavra inspirada. Isso também ajudou a proteger a fé de ensinamentos que fujam muito da linha principal. Beleza. E o que tem dentro dessa coleção de 27 livros? Não é um livro só, tá mais para uma pequena biblioteca, com vários tipos de escrita.
Vamos fazer um tour bem rápido por ela. A nossa biblioteca começa com os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles oferece uma perspectiva teológica única sobre a figura central de toda a história, Jesus. Logo em seguida, vem o livro de Atos. Dá para pensar em Atos como a sequência direta dos evangelhos. Ele narra como a mensagem sobre Jesus começou a se espalhar, saindo de Jerusalém e chegando a várias partes do mundo conhecido, tudo pelo trabalho dos apóstolos. A maior parte do Novo Testamento, na verdade, é formada por cartas ou epístolas, e a maior coleção delas é do apóstolo Paulo. Ele escreveu para várias igrejas e até para pessoas específicas, explicando a doutrina cristã e dando conselhos práticos sobre como viver a fé no dia a dia. Mas não foi só Paulo que escreveu cartas. Outros líderes importantes daquela época, como Pedro, João e Tiago, também escreveram. Essas são as epístolas gerais, e elas focam bastante em temas como a importância de perseverar na fé e de ter uma vida coerente com aquilo em que se acredita. E para fechar essa biblioteca, a gente tem o Apocalipse. É um livro profético, cheio de linguagem simbólica, que apresenta uma visão do triunfo final de Cristo sobre o mal e a promessa de uma nova criação. Então tá, a gente tem história, cartas, profecia, uma diversidade enorme. Mas o que amarra tudo isso? Qual é o fio condutor que passa por todos esses 27 livros? A resposta é uma pessoa, Jesus Cristo. Cada um desses livros, do seu jeito, aponta para ele como o clímax daquela longa história que começou lá no Antigo Testamento. Ele é apresentado como a resposta para aquela antiga expectativa, o cumprimento das profecias e o inaugurador da nova aliança. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A mensagem do Novo Testamento é que algo decisivo aconteceu quando Cristo veio. O reino de Deus chegou. Só que a história ainda não acabou. Ela continua. Isso deixa uma pergunta no ar. O que significa viver dentro dessa história hoje, nessa tensão entre o que já aconteceu e o que ainda não se completou?